A Juiz esclarece. Vamos falar nesta sessão do modelo de intervenção que cada unidade funcional residencial das casas de acolhimento deve ter, bem como dos requisitos relacionados com as instalações. Eu já mencionei que a 22 de dezembro de 2023 foi publicada uma portaria 450/2023 que veio regular essas questões todas, definindo condições para que as casas de acolhimento, em termos logísticos, tivessem requisitos mínimos para cumprir as finalidades a que as casas de acolhimento se destinam. E assim, cada casa de acolhimento deve ter em cada uma das suas unidades residenciais um plano de intervenção elaborado que esteja disponível para consulta, nomeadamente pelos serviços de segurança social. Tem de ser um documento escrito e evolutivo, pode ser aperfeiçoado, aliás, tem de ser aperfeiçoado ao longo dos tempos, à medida das necessidades que vão surgindo e das situações que não se encontram previstas. Portanto, é um documento que não fica estático no tempo, que tem de ser adaptado e evolutivo. Nesse plano de intervenção que existe, nesse projeto de intervenção que existe em cada casa de acolhimento, devem ser mencionadas as estratégias, as práticas educativas que são adotadas, os procedimentos a quando da recepção de crianças e jovens, os procedimentos a quando do modo de integração na casa de acolhimento, os procedimentos que são observados, por exemplo, quando haja práticas abusivas detectadas no seio residencial, quando há situações, por exemplo, de agressões ou abusos, quer entre as crianças e jovens, quer relativamente aos restantes elementos das casas de acolhimento. Portanto, as estratégias e procedimentos, as práticas educativas, isso tudo deve constar desses documentos escritos e evolutivos que cada unidade residencial deve ter. Para além disso, cada uma das unidades residenciais, como vimos, podem ser especializadas ou não, têm traços específicos em função das suas finalidades específicas, que também devem encontrar reflexo nesse documento. E isso para que se possa perceber à partida que em cada situação que possa surgir com uma criança, que procedimentos é que vão ser seguidos, que práticas é que vão ser adotados, que medidas de segurança, de proteção é que vão ser levadas a cabo e o que em princípio deve estar já em termos abstratos, delineado, definido, de forma a que cada uma das crianças ou jovem saiba o que é que, o que é que ele está destinado se desenvolver determinado comportamento no seio residencial. Para além disso, deve constar desse documento as práticas em termos educativos, em termos médicos, se, por exemplo, surgir uma questão de contágio na casa de acolhimento, que medidas é que são adotadas, enfim, tudo o que permita compreender o funcionamento, os objetivos e finalidades que são levadas a cabo em cada unidade residencial deve constar desse documento, como disse, deve ser atualizado, aperfeiçoado ao longo dos tempos. Esta portaria veio também definir determinadas condições para os espaços reservados às casas de acolhimento, e isto sempre tendo em vista as finalidades a que se destinam. Sendo visado criar um ambiente o mais próximo possível do ambiente familiar, um ambiente em que exista igualdade de oportunidades às crianças e jovens acolhidas, em que as crianças e jovens se sintam integradas, é evidente que essas finalidades encontram reflexo também no espaço das casas de acolhimento. E assim, as casas de acolhimento, que são edifícios ou conjuntos de edifício,
que podem ser frações, devem ser o mais possível descaracterizadas, portanto, devem ter uma integração comunitária que não proporcione um estigma para a criança ou para o jovem que se encontra acolhida nas unidades residenciais. Deverá ser, assim, o máximo possível descaracterizada. Não deve ser evidente para quem passe próximo de uma casa de acolhimento que se trata de uma casa de acolhimento. Deve parecer uma habitação familiar, um conjunto de habitações familiares. Portanto, deverá haver esse cuidado em termos do edificado das casas de acolhimento. Por outro lado, prevê-se nessa portaria que os quartos podem ser individuais, duplos ou triplos, portanto não podem ser colocadas 10 crianças num quarto, porque isso iria impedir que cada uma das crianças, de acordo com os princípios que já enunciei noutra sessão, possa ter um sítio personalizado, um lugar individual com o qual se consiga identificar. Os quartos, mesmo que sejam partilhados, e como vimos já podem ser duplos ou triplos, para além de individuais, terá de haver sempre nesses quartos um espaço reservado à criança ou ao jovem, a cada uma delas. Cada uma delas deverá poder identificar o espaço que é o seu. Para além disso, também existem restrições em termos de instalações sanitárias. As casas de banho também terão de ser atribuídas em função do número de quartos. Há um limite, portanto, relativamente às instalações. Uma casa de banho não poderá servir 10 quartos, poderá servir até ao máximo de 4, e é necessário que permita, em função da idade e do grau de maturidade das crianças, ter condições de higiene, de organização, que permita à criança sentir-se aconchegado no ambiente que é o seu. Essas casas de banho, uma pelo menos terá de ter condições especiais para pessoas, crianças e jovens com acessibilidade condicionada, com problemas de mobilidade. Portanto, está previsto que as casas de acolhimento sejam inclusivas e, portanto, relativamente às pessoas, crianças e jovens de mobilidade condicionada, deverá haver instalações apropriadas para elas. Para além disso, está previsto nessa portaria que as salas de refeições devem permitir acolher ao mesmo tempo todas as crianças e jovens. Portanto, não haverá segmentarização das crianças ou divisão delas para poderem comer. Terá de ser um espaço que permita que todas as crianças acolhidas possam conviver na hora de refeição, e assim sucederá também em relação à sala de estar. A sala de estar deve permitir que todas as crianças acolhidas possam conviver ao mesmo tempo nessa sala de estar. Se o espaço assim o permitir, a sala de refeições e de estar poderão ser um único espaço. É necessário que permita que, em condições de conforto, cumpram as suas finalidades. As casas de acolhimento, para além disso, deverão ter sempre, ou sempre que possível, digo, uma área verde, áreas de lazer, de forma que, dentro do contexto residencial, as crianças e jovens acolhidas também possam desenvolver atividades lúdicas e beneficiar de um contexto que seja acolhedor, com árvores, com espaços onde possam caminhar. Portanto, isto sempre que assim o permitam as instalações, portanto, é sempre que possível. Relativamente aos espaços, os mesmos devem permitir também o estudo das crianças em condições individualizadas. Se possível, poderá ser reservado um espaço no quarto da criança, ou, não sendo possível, noutro espaço. Contudo, a criança ou jovem deverá ter um sítio que identifique como sendo um sítio de estudo, onde se dedique exclusivamente a essa
função. Os equipamentos destinados aos membros das equipas que trabalham nas casas de acolhimento também são individualizados, devem integrar-se no contexto dentro da casa de acolhimento e deve haver acessos facilitados relativamente aos espaços destinados às crianças e jovens, de forma que as instalações permitam acautelar a cada momento as necessidades destas. Para além disso, as casas de acolhimento devem ser situadas em zonas servidas de transportes públicos e devem permitir a deslocação fácil para áreas de integração comunitária onde as crianças e jovens possam desenvolver atividades lúdicas e outras que permitam de forma eficiente a sua integração comunitária e permitir que desenvolvam as atividades que anteriormente desenvolviam no meio natural de vida e que não sofram, por causa do acolhimento residencial, o impacto do corte das rotinas em termos de atividades lúdicas e de lazer que anteriormente desenvolviam em contexto familiar ou no meio natural de vida. E relativamente a estas questões e quanto às finalidades, aos requisitos das instalações das casas de acolhimento, penso ter dito o essencial. Bem-aja pela atenção.